Com a paz do Senhor aos irmãos, aqui mais uma vez o pastor Paulo de Araranguá, e para trazer mais uma palavra aos irmãos. Essa foi uma palavra que Deus colocou no meu coração ainda ontem, quando eu pregava sobre andar sobre a direção de Deus, né? Lá em Gênesis 46, quando Jacó orou a Deus e Deus confirmou que era para ele ir para o Egito. E Deus trouxe ao meu coração naquela hora, né? Enquanto eu pregava ali, Deus trouxe no meu coração. E quando Deus te leva para o Egito, porque a gente prega muito sobre Deus nos libertar do Egito, e que Deus está nos levando para a terra prometida, e que tem um deserto, e que depois disso vem a salvação, e que nos dias de hoje a terra prometida nossa é a nova Jerusalém que descerá do céu para os salvos, né? Que a gente vai ser arrebatado, depois a gente vai para uma nova terra, um novo céu. Esse é um outro contexto que não é o sentido da pregação agora. Mas e quando Deus te resgata do Egito, mas Ele te leva para o Egito de volta. Hoje a gente vê irmãos que muitas vezes não entendem e não querem. Como é que eu vou trabalhar naquela empresa? Aquele patrão é um macumbeiro, aquele patrão é um maçom. Ah, porque o cantor tal foi lá na emissora lá onde só tem pecador. Irmãos, Deus, Ele nos resgata, Ele nos tira do Egito, Ele Ele escolhe os seus, Ele nos amadurece na sua palavra, Ele nos capacita, Ele capacita os escolhidos, e depois que Ele faz esse trabalho, esse processo em nós, de nos amadurecer e nos preparar para o chamado, Ele nos leva de volta ao Egito. Por quê? E para quê? Resgatar os que estão lá, para guiar aquele povo para fora do Egito. Deus não nos tirou da terra ainda, nós ainda estamos na terra. A terra para nós hoje é um tipo de Egito no mundo espiritual, né? Nós não estamos lá no Egito dos tempos bíblicos onde Moisés foi, mas nós estamos aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo onde você ouvir esse áudio ou esse vídeo, que vai ser transformado num vídeo com áudio depois. E você muitas vezes, por que eu tenho que ir lá naquela casa, naquele almoço, naquela janta? Eles vão estar bebendo, vão estar isso, vão estar aquilo. Se Deus te levar em um lugar assim, vá. Porque há almas lá que precisam ouvir o Evangelho. Você só precisa entender o que Deus quer fazer. Andar sob a direção de Deus muitas vezes implica em ter que entrar no Egito, em ter que entrar numa boate, em ter que entrar num lugar de prostituição, num ponto de tráfico para pregar para alguém, para que alguém seja alcançado. Mas você não faz isso na direção da carne, faz isso na direção do Espírito. Não vai em um lugar porque apenas você quer ir lá, tem que ser com direção de Deus. Então Deus ontem me trouxe isso muito forte no coração enquanto eu pregava sobre andar guiado pelo vento do Espírito. E Deus me trouxe ao coração. E quando Deus te leva no Egito, porque muita gente quer sair do Egito, mas daí Deus tira. E quando Deus te leva de volta no Egito, para que é? Então nós vamos ver Deus falando com Moisés, depois que Deus tira Moisés do Egito, leva ele para o deserto, que ali foi tudo, era Deus trabalhando, mesmo que Moisés não entendesse isso. Lá em Êxodo 3, depois que Deus fala com ele na sarça ardente, lá atrai ele até Deus, né? Pelo fogo que ele via na sarça ardendo e não consumia a sarça. E Deus fala assim a Moisés, lá em Êxodo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eteu e do Eveu e do Jebuseu. E agora veis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte.
Deus, né, um dos propósitos de Deus nos resgatar, e quando você é um escolhido de Deus, como era Moisés, como era tantos homens na Bíblia, e assim há outros homens nos dias de hoje que Deus chamou e escolheu, Ele nos resgata, tira do Egito, nos liberta dos nossos pecados, dos nossos vícios, das prisões e cadeias espirituais que a gente estava algemado no mundo espiritual por Satanás. Deus nos liberta de tudo isso e nos aperfeiçoa, nos capacita, e depois Ele nos envia ao Egito de volta. Para quê? Para resgatar o povo dele. Por quê? Porque tem um povo clamando. Tem pessoas na tua família que estão pedindo socorro a Deus. Tem pessoas dentro de uma empresa que não sabem mais o que fazer e já clamaram a Deus. O que Deus faz? Deus envia alguém como eu, alguém como você, que saiu, que foi tirado de lá do Egito, e agora Deus envia de volta para pregar para eles, para mostrar que há uma saída, para mostrar que há um Deus que pode libertar, para falar que há um Deus que pode mudar aquela história, que há um Deus que pode tirar eles do mesmo lugar onde Deus tirou você, onde Deus me tirou. Então é para isso que Deus nos envia ao Egito. E como é que eles vão ouvir e vão saber que há um Deus que vai libertar eles de lá se você não for? Se eu não for? Ah, mas aquele patrão é maçom, aquele patrão lá, aquele empresário é um mão de vaca, ele não paga bem. Eu disse, irmão, você não vai depender do salário do patrão, você está indo dependendo de Deus. Quem vai te abençoar, quem vai trazer os recursos dentro daquela empresa vai ser Deus. Ah, mas aquele patrão não paga certo. Talvez ele seja um Zaqueu que precisa conhecer Jesus na tua vida. Alguém que passa a perna nos outros, que tem que ter um encontro com Jesus para ser transformado. Talvez ele seja um Zaqueu que tem que ver Jesus na tua vida e ser atraído até Jesus também, para ser mudado, moldado, transformado, e venha depois se arrepender dos pecados que cometeu, do dinheiro que roubou, e venha querer devolver. Então é necessário que alguém que tenha Jesus na vida dele chegue até ele. Como é que ele vai conhecer a verdade se nunca ninguém ia até ele, se todo mundo ficar julgando porque é picareta, porque é sem vergonha, porque é prostituta, porque é traficante, porque é político ladrão? Como é que ele vai se converter se você ou eu e tantos outros que Deus chamou não forem até eles para pregar? Alguém tem que pregar, alguém tem que ir até eles, e Deus levanta pessoas assim. Então, mas eu não vou naquele lugar porque lá só tem pecado. Irmão, se Deus te enviar, se Deus te chamou e te mandou ir, vai. Vai, porque tu não está obedecendo a direção de um homem, é a direção de Deus. E quando Deus manda, tem que ir, irmão. Não adianta dizer eu não vou porque eu não gosto daquele lugar. De um jeito ou de outro, Deus vai te levar lá. Como eu falei ontem, Deus levou Jonas onde Deus queria que ele fosse. Querendo Jonas ir ou não. Mais cedo ou mais tarde, Deus dobrou ele. É você que escolhe como quer chegar no destino onde Deus te mandou. Pela dor ou pelo amor? E por amor é poucos que vão. Então a maioria é por dor. Então não está aqui alguém falando que tudo fez por amor. Só eu digo para alguns irmãos, na Bíblia eu só vejo um que foi por amor. Jesus. Foi o único que foi por amor até Deus, que obedeceu até o fim por amor. Então nós, para ir até Deus, geralmente é por dor. Mas tem pessoas clamando, irmão, talvez da tua família, eu não vou naquele churrasco porque lá vai ter gente bebendo. Jesus comia com os pecadores. Jesus nunca se negou a ir em um lugar onde tinha pessoas que estavam com sede da palavra, não importava o que os outros iam dizer. Ele ia lá, participava, mas ele não ia lá para pecar, ele não estava indo lá por causa da festa, ele não estava indo lá por causa do churrasco, ele não estava indo lá por causa da cachaça, por causa do vinho, por causa da cerveja, ele estava indo lá porque lá ele ia manifestar Deus naquele lugar, porque lá ele ia pregar para alguém que ia ser salvo. Então não interessava o que os outros pensavam, não interessava o que os outros estavam achando, ele estava indo por um propósito, ele estava indo para glorificar Deus. E muita gente deixa de fazer a obra porque fica pensando o que os outros vão estar achando, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Eu tenho que dar bom testemunho, sim, mas quando Deus me leva a um lugar, eu nunca me esqueço que no início da minha conversão, aqui em Ananguá tem um lugar ali perto da Fubra, que é na BR, que agora tem ali, não é mais duplicado, agora já foi duplicado, tem o outro desvio que passa por fora, então o movimento agora de carros ali diminuiu, né? Mas é um ponto assim de prostituição, de drogas, de homossexualismo, e eu passava por ali, início de conversão, assim de carro, disse, meu Deus, aqui é um lugar bom para evangelizar. Aqui é um lugar bom para pregar essas pessoas, mas como é que eu vou parar aqui, Deus?
Como é que eu vou chegar nesse lugar aqui? As pessoas vão ficar olhando pra mim aqui, vão dizer, não, olha o Paulo ali, ele disse que se converteu, mas não, olha onde que ele tá. Porque quem vai ver de longe não vai saber o que eu tô falando ou fazendo. E Deus, por misericórdia, permitiu no início da minha caminhada eu tocar uma livraria evangélica. E daí eu passava por ali e dava vontade de parar, mas ao mesmo tempo eu ficava preocupado com o que os outros iam achar. E um dia eu tô passando eu e a minha filha às 6 horas da tarde, horário de verão, sol alto ainda. E como a BR não estava duplicada ainda, era congestionamento. Um carro atrás do outro, assim, chega, não dava 5 metros de distância um do outro. Horário de pico, né? O pessoal lá saindo dos trabalhos para ir embora, das empresas. Então ali era um fervo. Às 6 horas da tarde, a 1 e pouca e de manhã. E quando eu passo assim em frente, tem uma mulher de programa, fazendo programa ali. Uma senhora que até hoje, como para os irmãos, se eu ver ela na rua, eu não sei mais quem é. Eu não sei mais, eu não conheço ela. Talvez um dia eu veja ela dando testemunho sobre aquele dia e eu vou saber quem é. E quando eu passo em frente, o Espírito Santo fala comigo. E diz assim, para, e eu passo ali olho, e no que eu passo eu dou uma olhada para ali. E quando eu olho para ela, o Espírito Santo fala comigo, para e fala com ela. E eu olhei para os lados, assim, pessoas pelo lado pelas paralelas do lado da BR ali, lado de baixo, do lado direito e do lado esquerdo, pessoas indo e vindo de serviço, aquela BR ali cheia de carro, tinha uns barzinhos ali em volta, cheio de gente naqueles bares. Eu disse, não, eu não vou parar aqui. O que vão pensar de mim? O que vão falar? E eu continuei indo e aquela voz dentro de mim, o Espírito Santo dizendo, para e fala com ela. E até a metade de um posto que tem ali, que é o posto do Alveri, que se chama aqui em Aranguá, até a metade dali onde eu estava, até na metade, o Espírito Santo falava para mim, para e fala com ela. E eu dizia, não, eu não vou parar aqui, os outros vão pensar o quê? E aquilo foi me dando um peso, e daí da metade em diante, até chegar no posto do Alveri, ele não dizia mais para, ele dizia, volta e fala com ela. E eu fui indo e aquela voz foi ficando forte dentro de mim e dizia, volta e fala com ela. E eu dizia, não, como é que eu vou parar aqui? Os outros vão pensar o quê? Eu andei uns 200 metros mais ou menos para frente da onde o Espírito Santo tinha falado comigo a primeira vez, da onde eu estava em frente a ela, na BR. E quando cheguei ali em frente ao posto, eu não consegui mais ir. Deu uma dor, assim, um aperto no coração, como se estivesse matando alguém. Eu joguei o carro para o acostamento e falei com Deus no meu coração. Eu disse, Deus, se é o Senhor falando comigo, para mim voltar aqui é só de ré, porque não dá nem para atravessar para o outro lado para fazer a volta, porque tá um carro atrás do outro. Não tem nem espaço para me atravessar. Então, se é Deus falando comigo, nem a polícia pode passar agora, que eu tenho que voltar de ré nessa distância aqui, na contramão. E se a polícia passar, eu posso ser guinchado ou multado. Então, nem a polícia pode passar agora, eu vou voltar. Mas nem a polícia pode passar. Eu comecei a voltar de ré e eu comecei a falar com Deus dentro de mim. Deus, o que... E a minha filha, eu sem saber de nada, minha filha na época tinha entre 15 e 16 anos. Isso está mais ou menos uns 10 anos atrás isso. E eu dentro de mim eu dizia, Deus, o que eu tenho que falar com ela? Porque se é Deus que quer que eu fale com ela, eu não vou falar o que eu acho. Eu quero que Deus fale para mim o que eu tenho que falar com ela. E eu fui voltando de ré e falava com Deus, o que eu tenho que falar com ela? Deus não falava nada. Uns 10 metros antes de eu chegar até onde ela estava, tinha um golzinho branco que tinha parado para conversar com ela, né? Era um lugar ali que parava para isso, né? Onde tinha mulheres de programa, homossexuais, naquela hora estava só ela. E quando ele viu eu voltando de ré, ele arrancou o carro e saiu. Eu parei o carro em frente a ela, no acostamento. E quando eu parei assim do lado dela, ela ficou olhando me assustar para nós dentro do carro, porque estava eu e a minha filha. Ela ficou pensando, quem será esse senhor aí, essa moça, né, parando aqui essa hora. E daí eu botei a cabeça para frente assim, olhando em direção ao para-brisa, e falei com Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu fale com ela? O que é para mim falar? E o Espírito Santo falou comigo assim, disse para ela que a igreja que ela vai passar em frente é para ela entrar. E eu vou falar com ela lá dentro e vou mudar a vida dela. Só diz isso. Daí eu botei a mão assim por cima da minha filha, ela veio na porta, no vidro do lado da minha filha, no caroneiro. E eu estiquei a mão para ela, eu disse, posso pegar na tua mão? Ela pegou na minha mão, eu disse, posso falar algo para a senhora? Ela disse, pode. Eu disse, ó, Deus está mandando dizer o seguinte, a igreja que a senhora vai passar em frente é para a senhora entrar. Deus vai falar com a senhora lá dentro e vai mudar a sua vida. É só isso que Deus mandou dizer. E daí ela olhou para mim assim, meio assustada, tá bom, obrigado. Eu arranquei o carro e saí. E eu cheguei em casa, eu fiquei meditando aqui, Deus não mandou dizer que era na igreja onde eu ia.
era na igreja que ela ia passar em frente. Mas eu, por mim mesmo, dependesse de mim, eu não teria parado, porque eu fiquei pensando primeiro no que os outros iam pensar. Mas naquele dia Deus preparou tudo tão certinho que a minha filha estava comigo. Então, se alguém falasse alguma bobagem, eu tinha uma testemunha de que alguém estava comigo e viu o que foi falado ali. Eu não parei para falar abobrinha, não parei ali por causa de outras coisas, eu parei ali para falar de Deus para ela, por uma direção de Deus. Então, quando Deus te manda em um lugar, irmão, vá, porque tem uma alma que está clamando a Deus, tem uma alma que está pedindo socorro, tem uma alma que quer sair daquela vida, mas não sabe como, não sabe aonde ir, não sabe o que fazer. E precisa de homens e mulheres de Deus que sejam guiados pelo Espírito Santo para chegar até essas pessoas que obedeçam à direção de Deus, que não fiquem olhando e nem pensando o que as pessoas vão dizer ou falar a teu respeito porque tu entrou em um lugar ou porque tu falou com tal pessoa. Como eu vi um irmão pregando esses dias, Jesus nos dias de hoje, em muitas igrejas, ele seria colocado em doutrina porque Jesus falou com uma mulher samaritana na beira de um poço sozinho. Hoje, em muitos lugares, se o pastor parar para pregar para alguém no meio da rua, se for uma mulher e um irmão da igreja ver, vai se escandalizar porque o irmão está falando com a mulher sozinho no meio da rua. Tu sabe se Deus não mandou ele parar para falar com ela? Tu sabe se ele não parou ali com a direção de Deus? Tu sabe o que ele está falando com ela? Se tu não sabe, irmão, não fala bobagem. Vai orar. Ora para aquele homem, ora para aquela mulher. De repente Deus está usando aquela pessoa para resgatar aquela alma do inferno. E as pessoas ficam só apontando o dedo, não fazem a obra e ficam atrapalhando quem faz. Não prega para ninguém e fica julgando quem está pregando. Se você não tem o que pregar, se você não prega, não atrapalhe quem prega. Como eu digo para os irmãos, cuidado contra quem você levanta a espada, porque você pode estar levantando a espada contra alguém que serve a Deus de verdade. Levantar a espada contra um mercenário, contra um falso pastor, confrontar ele na palavra, eu posso até confrontar, matar não. Porque se ele é mercenário, se ele é um falso pastor, ele está levando ovelhas para o inferno. E por amor às ovelhas, muitas vezes a gente vai ter que confrontar, vai ter que matar um urso, vai ter que matar um leão para defender as ovelhas. Outra coisa é eu me levantar contra um pastor verdadeiro, que Deus levantou ele. Outra coisa é eu confrontar um homem que está pregando só a palavra. Outra coisa é eu falar de alguém que está falando de Jesus para as pessoas, querendo resgatar almas do inferno. Daí você pode dizer, mas não, pastor, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não tenho sabedoria, eu não tenho capacidade, eu não sei o que falar, eu não sei como falar assim, mano. Você já encontrou Jesus? Jesus te libertou do pecado, Jesus te libertou dos vícios, Jesus restaurou o teu casamento. Então tu já tem muita coisa para falar de Jesus, já tem muita coisa para dar testemunho. Tu não conseguia dormir, hoje tu consegue dormir. Tu vivia dependente de remédios e hoje tu não precisa mais tomar remédio. Então tu tem muita coisa para falar de Jesus, irmão. Não é teologia, não é saber a Bíblia de cor, é falar o que Deus fez na tua vida, é falar o que Jesus te libertou. É isso que vai impactar as pessoas, aquilo que tem de Jesus na tua vida já. Depois, se Deus tiver um chamado na tua vida para estar no altar, Ele vai te capacitar, vai te dar conhecimento da palavra, vai te dar revelação do que a Bíblia diz para te pregar para outros irmãos. Jeremias 1, lá no 4, diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Muitas pessoas ficam dizendo, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que eu vou pregar, como é que eu vou pregar, eu sou novinho na igreja agora, recém cheguei, como é que eu vou evangelizar, como é que eu vou ganhar almas para Cristo, eu não sei nada, eu não sei o que falar. Daí Deus responde, né? Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, e eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Irmão, se Deus te chamou e Ele te escolheu, pode ter certeza, Ele vai te levar no lugar certo, Ele vai te direcionar, Ele vai te ensinar,
Ele vai te dizer o que tem que ser dito. Ele vai colocar na tua palavra, na tua boca, a palavra que tem que ser falado aonde Ele te levar. Irmãos, como eu falei naquele testemunho ali, eu comecei a falar com Deus, o que eu tenho que falar, porque como era Deus me guiando, eu não queria dizer algo que eu já conhecia, que Deus já tinha me mostrado atrás, porque aquela mulher tinha lutas e problemas na vida dela, na prostituição, que tinha que ser uma direção específica de Deus, para mostrar Deus falando com ela, não eu. Muitas vezes a gente quer falar o que Deus não quer falar naquela hora e atrapalha Deus. E a gente fica pensando o que as pessoas vão dizer e acaba não fazendo o que Deus mandou fazer. Mateus 9, lá no versículo 11 em diante, diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmão, Deus te chamou para levar a cura de Jesus até os doentes, para sarar os enfermos, para tirar da prisão os cativos, para clarear a vista dos cegos. E eu não estou falando apenas de cura física, eu estou falando de cura espiritual, de libertação, das cadeias de Satanás. Pessoas que estão presas em lugares espirituais que não conseguem sair sozinhos. Tem que ter a intercessão, tem que ter a pregação, tem que ter homens e mulheres de Deus que tenham coragem de entrar nas trevas para resgatar aqueles que estão presos. Um dia Deus me deu uma visão, eu estava uns dias antes de eu ir pregar na Sara, isso há uns 2 anos atrás. E eu vi assim no meio das trevas, era um grupinho pequeno de pessoas que estavam vestidas tipo aquelas roupas dos Power Rangers, quem já assistiu na infância. Parecia aquela roupa, mas não era aquela roupa. Eles estavam com um capacete e com a roupa assim, tipo um uniforme de soldados. E eles passavam por cima de rochas no meio daquela escuridão. E Deus me fez entender que era um povo que Deus estava levantando, um povo que Deus reveste, como está lá, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa resistir os dias maus. Deus está levantando esse povo, está revestindo esse povo com essa armadura para entrar nas trevas. Pessoa que tem coragem de pregar para um traficante, de pregar para uma prostituta, para um homossexual, não interessa a hora, o dia ou o local. Eu vejo, como disse há alguns anos já falo isso, tem muito irmão dizendo que é crente, que é cristão, mas quando encontra um traficante na rua, que vem na direção dele, ele passa para o outro lado da rua. Quando ele encontra um homossexual na direção dele, ele passa para o outro lado da rua. Quando vem uma prostituta, ele passa para o outro lado da rua, irmão. E é você que Deus quer que pare em frente àquele irmão, aquela irmã, para pregar para eles. É tanto preconceito dentro da igreja que almas estão se perdendo. É muito dedo apontado e poucas almas sendo alcançadas. É hora de a gente mostrar misericórdia. Por isso eu disse, misericórdia eu quero. Não adianta ir na igreja sacrificar, entregar dízimo e oferta e não ter misericórdia dos perdidos. Não tem misericórdia do traficante, não tem misericórdia do ladrão, não tem misericórdia da prostituta. Porque vocês ficam mais julgando do que orando, intercedendo, chorando por aquelas almas. É hora de a gente fazer o que Deus está mandando. É hora de a gente entrar no Egito e voltar em lugares onde Deus nos tirou para resgatar os perdidos. Se você já foi liberto de verdade, como diz em João 8,36, se o Filho os libertar verdadeiramente sereis livres. Se você é livre, hoje você tem esse poder, essa autoridade para entrar em lugares onde um dia você estava preso, para resgatar outros que estão presos. Porque hoje você está livre, você tem autoridade para entrar em qualquer lugar onde Deus te levar, para resgatar outros que estão presos, estavam na mesma situação que você estava. Então, obedeça o chamado de Deus. Então, ouça essa palavra e mais do que isso, compartilhe nos teus grupos, onde você está, com seus amigos, com família, onde sentir de Deus, que é para colocar esse áudio aqui, que eu vou fazer depois um vídeo no YouTube também. E mande nas tuas redes sociais, compartilhe, irmão. Tenha coragem de compartilhar a palavra de Deus com outros irmãos, com aqueles que estão precisando, para que a palavra de Deus alcance outros, para que outros sejam salvos. Não fique a salvação apenas para ti, não fique a palavra apenas para ti. Muitos irmãos são egoístas, eles recebem a palavra e não compartilham com mais ninguém.
Não passe para mais ninguém, como se só ele precisasse de salvação, como se só ele, como se Jesus tivesse morrido só por ele. Está na hora de compartilharmos a palavra. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.